E aí, Luiz? Outro dia eu estava conversando com um proprietário vendendo imóvel e ele perguntou assim: por que que meu imóvel não vende? É boa pergunta. Por que que o meu imóvel não vende? Olha, Guilherme, eu tenho conversado com alguns proprietários de imóveis e eu tenho visto que poucos deles querem um trabalho decente. Ele acha que o imóvel dele é ele simplesmente falar: olha, eu quero tanto e eu quero tanto e tanto na minha mão e tá tudo certo. Eu acho que isso é uma. Ele não sabe a seriedade que ele deveria conduzir o processo de venda do imóvel dele. Eu acho que ele começa por aí. Já começa na dificuldade dele querer realmente vender e buscar seguir um caminho para isso. E por outro lado, como a gente sabe, você tem o corretor de imóveis, que nem sempre você tem o cara sério para abraçar essa causa e dar continuidade no processo. Isso hoje é muito comum e eu vejo que é uma das maiores dificuldades na celeridade de vendas. E você não acha isso meio esquisito, antagônico? O proprietário querendo vender o seu maior patrimônio, você muitas vezes precisando daquele dinheiro, ou se desfazendo do investimento, ou precisa disso para mudar de residência, e ele não dá a importância devida. Por que que você acha que acontece isso? Porque ele tem a dificuldade de encontrar um profissional que seja à altura da prestação de serviço que tem que ter. Quando você encontra um profissional a essa altura, o proprietário recua e ele até pensa mais antes de querer tomar qualquer tipo de decisão que não seja tão favorável, porque ele começa a ter a necessidade daquele profissional. E eu acho que isso acaba sendo interessante. O corretor que tiver essa sacada anos-luz na frente. É o proprietário falar, pô, eu preciso ter aula com esse cara. Então aí é o corretor que conduz essa dança. Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada. Eu acho que tem falhas que vêm do próprio proprietário, vendedor, que possui seus vieses, dos corretores que não conseguem contra-argumentar ou não tem mesmo conhecimento para poder avaliar, anunciar da forma correta. Passa pelos, talvez, portais imobiliários que fazem anúncios repetitivos e acabam atrapalhando essa jornada de compra e venda. Você não acha que está todo mundo aí nesse balaio, todo mundo fazendo um monte de coisas, às vezes pequenas, às vezes grandes, erradas, e elas se somam? Acredito porque a concorrência para você agradar um proprietário é enorme. Então o corretor fala mais do que deve. Ele fala o que o proprietário quer ouvir e não o que o proprietário tem que ouvir. Perfeito, cara. Concordo totalmente com você. Principalmente esse primeiro corretor, né? O corretor com o chapeuzinho de captador. Ele tá desesperado para conseguir esse imóvel, para fazer um anúncio no imóvel. Ele nem visitou, nem sabe se o imóvel é bom ou ruim, se tá em ordem ou não. E ele tá atendendo à distância pelo WhatsApp, pelo telefone e fala qualquer besteira para seduzir esse proprietário. Quer dizer, dá um imóvel para mim que eu vou vender acima do mercado e dá aquela sensação de que vai vender em 15 dias. É que o corretor despreparado, que atrapalha o mercado, ele não vende a prestação de serviço. Ele vende para o proprietário a esperança do proprietário vender bem. É isso aí. Ele é um alegrador de proprietário. E isso coloca ele numa vala que ele não sai tão cedo. A gente estava num outro episódio falando de dados, e é interessante porque um dado que eu ouço há muitos anos e com recorrência aqui no Brasil, isso das pouquíssimas empresas ou entidades que fazem algum tipo de pesquisa, é que é muito difícil vender um imóvel. A liquidez é baixa. O prazo médio de se vender um apartamento em São Paulo é em torno de 18 meses. E o proprietário tá imaginando na cabeça dele que ele vai conseguir vender o dele em um mês, em 15 dias. E depois de 15 dias ele tá ligando para a imobiliária, para o corretor. Oh, pô, não apareceu ninguém, nenhum telefonema, nenhuma visita. O que que tá acontecendo? Eu acho que tudo nasce na precificação e a precificação é melhor você ter um fim horroroso do que um horror sem fim. Adorei a tua frase. E mediante tantas ofertas do mercado imobiliário, a prioridade é aquele que tem melhor preço. Sim, eu acho que é um dos primeiros fatores de seleção, né? Lógico que primeiro tem a localização e o tipo de imóvel, mas depois a pesquisa é por preço. Sem dúvida. Então, o preço ele impacta. O produto, quando é muito bom, ele já tem o atrativo natural.
Qual que é o secundário? É o preço. Como é que eu pago essa conta? Então, aí começa. Né? Agora, quando você tem um imóvel que ele não tem a atratividade, você não consegue ter preço nunca. Mas aí é que vem o alegrador de proprietário. Eu acho que esse cara, ele atrapalha o imóvel, ele contamina um prédio. Porque você pega algumas unidades no prédio e esse alegrador, ele começa a fazer um trabalho desregulado, você inflaciona um local que depois ele não consegue nem ajustar uma proposta. Sim, nasce errado. Eu Nasce acho errado. que nasce com uma série de problemas e percepções erradas, porque o corretor não teve a transparência e o profissionalismo de dizer isso vai estragar todo o processo. Eu acho que eu nunca te contei a história do leãozinho. Eu acho que uma coisa muito interessante também é que os proprietários, óbvio, vendendo seu imóvel, tem muitos apego afetivo. Ele cresceu lá, a mãe dele morou no imóvel, etc. E eu lembrei agora de um caso de um cliente que queria vender um apartamento de altíssimo padrão, de alto luxo, não sei o quê. E ele estava na cabeça dele precificando errado. Aliás, é muito comum a gente ver proprietários acharem que tem o melhor imóvel do planeta, né? O meu vale mais do que o meu vizinho, do que no outro prédio. E de fato não acontece, né? De fato ele tá na média, e olhe lá. E daí eu lembrei de um proprietário que o imóvel dele, o apartamento dele valia muito mais, sei lá, valia, eu não lembro o valor exato, mas a 1 milhão, 2 milhões a mais que o vizinho, porque ele tinha 2 leões que ele importou da Europa e colocou como decoração. E era um processo de convencer a pessoa que aquele leão que para ele era maravilhoso, aquele par de leões, para outro podia ser cafona, feio. Pelo contrário, não só não ia valorizar, mas iria inibir alguém de fazer uma proposta. Então, esses gostos pessoais e esses apegos afetivos são muito difíceis de serem desconstruídos na cabeça do vendedor, e o corretor é medroso. O corretor não sabe falar isso, ele não tem a coragem. Qual que é a dica que você dá para o corretor? Eu digo que o proprietário ele coloca um índice de valorização no imóvel dele que chama ISP, Índice Sentimental de Proprietário. Boa. Isso só ele tem na cabeça dele e mais ninguém, e ele coloca uma precificação em cima de um sentimento. Então vamos lá, pois bem, dicas para corretores de imóveis vencerem o índice sentimental do proprietário. É choque de realidade. O choque de realidade, quando você, até num primeiro momento, você afasta o proprietário da sua relação, isso faz parte do trabalho de conquista a médio e longo prazo. Perfeito. Nem todos os proprietários têm o índice sentimental de proprietário no imóvel. Então você já caminha, né? Aqueles que não têm, e os que têm, você dá o choque de realidade, é uma questão de tempo. Porque assim, a lei é o mercado. O mercado é a lei. Então é uma coisa extremamente fria e são valores. Né? O sentimento não entra nessa matemática. Eu tive a oportunidade de transitar tanto pelo mercado residencial quanto pelo corporativo. E aqui eu acho que existe um tremendo vale entre os dois. Então, no residencial, a pessoa é dona de um imóvel, geralmente, e ela tem esse apego afetivo. E quando a gente está falando com fundos que são donos de vários imóveis e imóveis corporativos, ele tem plena convicção, certeza, e tem números para embasar de quanto que vale o imóvel dele. Então, é muito mais fácil, nesse momento de captação, a gente lidar com empresas profissionais. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estive conversando com uma proprietária de um imóvel do litoral, e eu já venho conversando com ela há 8 meses. E desde que ela me passou a primeira vez o valor, é óbvio que não iria vender. 8 meses depois, ela me procura dizendo que resolveu abaixar o valor para o mesmo valor que ela tinha me dado há 8 meses atrás. Ou seja, já existe uma confusão dentro da cabeça do próprio proprietário. Eu acabei dando um choque de realidade nela e falei o seguinte para ela. Ela tem que entender que existe... O dinheiro ele tem um custo. Uma coisa é o valor que... Ela falou o seguinte, inclusive, mas Luiz, esse valor que você está sugerindo, para minha conta não fecha, porque eu paguei o imóvel financiado. Ou seja, ela quer colocar os juros do financiamento no valor do imóvel pronto para poder vender. Essa conta não fecha nunca. A metodologia que ela escolheu para comprar, e eu acho que faltou até uma assessoria imobiliária na época, tinha que dizer para ela, o seu imóvel ele vai custar mais caro. Se você comprasse à vista na época do lançamento, você teria muito mais margem de negociação. Agora, o que você está fazendo de empurrar os juros do financiamento para vender seu imóvel, infelizmente eu não tenho nem como te ajudar. Agora,
Se você aceitar o valor que eu estou sugerindo para trabalhar, você recebeu essa quantia e você trabalha isso através de alguma aplicação imobiliária, você vai ter um ganho financeiro do que achar que o valor que você está me pedindo hoje, você vai demorar 3, 4 anos para vender. E nesse tempo todo, quanto você deixou? Quanto você deixou de valorização? Quanto você deixou de resolver a sua vida por causa disso? Então aqui eu dou um exemplo, porque esse índice que eles acabam pegando com base em ações passadas deles, que muitas vezes a maioria são equivocadas, você não consegue jogar no mercado e achar que aquilo... o corretor vai... E ainda me disse, não, mas os corretores da região dizem que o mercado está aquecido. Eu falo, sem dúvida. Ele está aquecido, por isso que eu estou sugerindo um valor para você vender. Agora, se eles estão certos na precificação, eu sugiro que você cobre deles uma venda imediata. E eu espero que eles tenham uma boa resposta para isso. É interessante você trazer o custo do dinheiro, porque muitas vezes o proprietário que está vendendo, ele não faz essa conta. Se ele vender rápido, ele pode realocar esse dinheiro, ele pode investir no seu negócio, comprar outro imóvel, colocar em qualquer outro tipo de investimento. E quando ele vai ficar 1, 2, 3, 5 anos, e a gente várias vezes vê no mercado imóveis a venda há 5, há 10 anos ou até mais. Então, gente, isso existe. Isso existe. Esse cara tá com o imóvel lá parado, sem utilizar o dinheiro, e ainda tá pagando condomínio, IPTU, e dependendo do tipo do imóvel, se ele tiver uma casa, um imóvel de rua comercial, manutenção, porque o imóvel anos fechados vai precisar de alguém para cuidar do jardim, tem um risco de invasão, tem um risco de ter uma chuva forte, de estelhar e alagar o imóvel. Quer dizer, é um prejuízo gigantesco que o vendedor não faz essa conta, ele não tem essa noção. Perfeito. E o corretor também não tem a transparência de falar, olha, é importante você vender rápido para você utilizar o seu dinheiro e não deixar ele sendo corroído com o tempo. E mais ainda, esse imóvel parado por tanto tempo, ele perde valor. Porque ele vai ficando feio, ele vai estragando a pintura, vai estragando tudo e ele vai ficando obsoleto e desatualizado. Então, cada mês que passa, ele fica mais difícil de ser vendido. E muito bem colocada a deterioração do imóvel, porque o condomínio acaba tendo um aspecto mais fragilizado. E também as demonstrações do imóvel futuras vão ser impactadas porque você já vai ter uma parede descascando, você já vai ter uma mancha na fachada do prédio. Eu acho que tudo isso tem que colocar nesse balaio e fazer a conta do custo do dinheiro com o proprietário. Não é simplesmente só o quanto... Aliás, como nós falamos no outro episódio, o corretor, ele quando faz uma avaliação, a primeira coisa que ele pergunta ao proprietário é quanto você quer. E o proprietário ele não tem que responder essa pergunta. Eu te chamei para você me falar o quanto vale. Então eu acho que quando começa nesse formato de o proprietário não responder essa pergunta, aí é que o corretor tem que ter a habilidade que seria o básico. Cara, eu vou te fazer mais uma última pergunta da avaliação para depois a gente entrar para o estado de conservação, que você já começou a passar por isso. O que você acha desse bando de ferramenta digital de avaliação de imóvel? Tem um monte de empresa lançou isso daí, algumas são gratuitas, algumas são pagas, etc. Tem vários modelos e metodologias para essas ferramentas, mas eu acho muito interessante quando eu entro nas redes sociais, você tem metade das pessoas tacando pau, dizendo que superavaliou o imóvel, e outra metade dizendo que está muito barato o imóvel. Isso depende, óbvio, se ele é o comprador ou se ele é o vendedor. É interessante porque a ferramenta ela tem que ser como uma base de parâmetro, uma bússola, não é nem tanto para o norte quanto para o sul, porque o que define a assinatura da venda é a necessidade do proprietário. E aí volta aquilo lá. Quanto mais necessidade o proprietário tem da venda, menor é o valor. E isso é mercado. Então não adianta você querer comparar o preço de venda. Exemplo típico. Se me pagarem o que eu quero, eu vendo. Eu falei isso outro dia. Eu estive conversando com um zelador sobre se tinha muitos apartamentos à venda, se o pessoal estava buscando colocar à venda e tal. E ele me deu uns parâmetros e eu comecei a conversar o seguinte texto com ele. Ele falou, Luiz, tem um proprietário aqui que a média dos apartamentos é 550, 600. Tem um cara que ele falou, se pagar 750 no meu, eu vendo. Aí eu falei, meu querido, jamais
jamais fale isso para alguém. Porque isso bagunça e muito prédio. Porque aquele que está ali com dificuldade, às vezes, de venda, está trabalhando, está um trabalho correto, o corretor fez uma precificação, essa informação acaba vir. É instantâneo. Ela contamina e o cara fala, eu estou fazendo um péssimo negócio. E o proprietário que falou isso, ele está excluindo o imóvel dele do mercado. Porque os corretores não vão querer trabalhar. Ele sabe que aquele imóvel vai ficar encalhado ou vai servir de escada para vender outro imóvel. Perfeito. Aí é que vem a ferramenta. Então, debatendo as questões de ferramenta tecnológica e vamos chamar as offline, né, nesse sentido, que é o corpo a corpo da história, essas informações elas não têm como ir para essas plataformas digitais. Então, eu acredito que uma base, um parâmetro, mas aquilo não tem que ser levado a ferro e fogo. Porque o que determina a venda do imóvel é a necessidade do proprietário e acabou. Mas eu acredito, olha, quantos imóveis nós temos aqui? Nós temos 100. Quanto custa cada um deles? X. Bom, a matemática é exata. Vai te dar uma média, você vai pegar o total, dividir por 100, vai ter uma média. Agora, aquilo significa que é alto ou baixo? Aí depende da necessidade de cada um. Mas aí acho que falta transparência do proprietário. Ontem eu estava vendo num grupo de corretores, eu participo de vários, e tinha uma pessoa lá, um amigo está vendendo um imóvel, está desesperado, precisa vender em 15 dias o seu imóvel, que senão vai perder o imóvel. A água subiu, já está assim, narizinho tentando dar o último respiro. Será que o proprietário não errou, e a gente sabe que erra, ele não é transparente, ele não fala dessa pressa, dessa necessidade para o corretor? E do outro lado, você trouxe a concorrência, eu acho que isso é outro fator super relevante. Muitas vezes a gente vê que dentro de um próprio edifício você tem lá 30%, 40% das unidades à venda. Ou seja, há uma super oferta. E quem quiser vender vai ter que colocar um valor abaixo dos seus concorrentes diretos ali dentro do prédio. Falta a transparência das duas partes. Falta e muita. E isso é o que a gente falou no outro episódio, do proprietário criar uma relação com uma empresa de vendas. E ele não cria. Porque se ele cria e, por outro lado, a empresa dá credibilidade, gera confiança, ele abre um pouco mais as informações para que haja uma prestação de serviço de excelência. Porque não adianta o proprietário ficar sempre escondendo a carta na manga, dentro do colete, guardado dentro do armário. Ou seja, aquela última informação que você não chega. Então, aí acontece isso. Aí chega, de repente, ele vê que a água subiu para cima do nariz dele, aí ele tem que vender em 15 dias e aí ele vai tomar uma esfolada, porque aí o mercado vai olhar para esse cara e vai falar, bom, é isso, ou você também que vai pedir dinheiro emprestado para o banco, você refinanciar seu imóvel, enfim. Então a relação de confiança de você ter um excelente profissional representando esse proprietário, ele é o seu médico. É o seu médico do imóvel. O corretor tem que ser o médico do imóvel. É aquele cara de confiança e te representa. E ele vai buscar fazer o melhor negócio com certeza. Porque dentro da relação de confiança, não tem matemática que vai driblar, não. Não tem. Então, eu sou muito a favor dessa relação próxima de o corretor ser o médico do imóvel dele. E vamos falar um pouquinho desse sentimento, mas agora do sentimento do comprador. A gente sabe que existe um fator muito emotivo, né? A pessoa vai visitar o imóvel, entra, olha e se encanta ou descarta imediatamente aquele imóvel. Então esse estado de conservação é bastante relevante. Eu, trabalhando com locação, eu sempre acompanhava as pesquisas e é interessante que na locação o que mais impacta a liquidez do imóvel é o estado de conservação, porque a pessoa quer o imóvel pronto para morar. Na venda não é o que mais impacta, tá lá a sua localização, o seu preço, mas logo em seguida vem esse estado de conservação, porque ninguém vai se encantar por um imóvel feio. E esses imóveis ficam meses ou anos fechados, sem ninguém limpar, sem ninguém abrir uma janela, ele tá lá fedido, ele tá sujo, ele tem fezes de animais, tem um matagal na frente, o proprietário ainda entra em contato com a companhia de energia elétrica e manda desligar a energia, então você vai visitar o imóvel tá escuro, tudo apagado, arranca os interruptores da parede, remove lustres e plafons, quer dizer, é um estado ruim, você não tá vendendo o imóvel, você causa uma impressão negativa. Cara, o que a gente deveria fazer para conseguir convencer, pôr na cabeça desse proprietário vendedor que o imóvel dele precisa ter um estado legal? Eu acho que tem uma questão cultural da onde o proprietário veio
como é que ele adquire, qual que é o estilo de vida dele, e que muitas vezes aquilo ali é comum. O que, de uma certa forma, você acaba atraindo pessoas para comprar, espremendo ele mais ainda. Aí é mercado de novo, né? Agora, como é que se valoriza a venda de um imóvel? É a maquiagem. Não tem como. É o bom cheiro na hora que você entra no imóvel, você se sentir abraçado, confortável. Quando você vai num shopping, você busca entrar nas melhores lojas, que você se sente mais agradável. Você não entra naquela mais feia, que é onde você vai colocar o seu dinheiro. Até a iluminação conta muito. Até a iluminação conta demais. Então, aliás, até o corretor nesse momento, quando ele busca tirar fotos do imóvel, que ele pega o varal da pessoa, é um absurdo. A gente vai chegar na fotografia. É um absurdo. Ou por outro lado, o proprietário não tem nem que permitir isso. Exatamente. E o corretor tem que ter o mínimo de bom senso. Agora, se o proprietário já não colabora, então que o corretor colabore. Fala, olha, infelizmente eu preciso tirar suas roupas do varal para poder tirar uma foto ou lavar a louça da sua cozinha para poder mostrar como ela é confortável. Então, é um trabalho em conjunto, inclusive, nesse sentido, e que a gente possa ter mais um ambiente mais aprazível aos olhos, porque você está vendendo onde a pessoa vai ser o lar, onde ela vai dormir. Sabe o que é interessante? Eu acho que tem aí de novo os dois estão envolvidos, o corretor e o vendedor. Eu como corretor, quantas vezes, eu sei que nem sempre dá para fazer, mas eu marcava uma visita e eu chegava lá no mínimo meia hora antes, né? Falava com o porteiro, Perfeito. com o zelador, ia visitar o imóvel, abria todas as janelas, dava descarga, abria a pia, levava paninho, limpava, que você dá um trato no imóvel, leva até um spray com um cheirinho bom para dar essa primeira impressão. E tem muito corretor que ainda vai fazer a visita, nunca esteve, não conhece o prédio, não conhece o imóvel, e chega lá, ele abre a porta e primeiro ele não consegue abrir a porta, ele vê que a chave é da área de serviço, e daí ele desce o elevador, troca, daí chega lá, o apartamento tá sujo e fedido. O corretor tem uma responsabilidade. Olha, ano passado eu passei umas experiências, eu estava buscando um imóvel no litoral, e era engraçado que eu chegava a ver o corretor perguntar na portaria aonde era o elevador. Cara, é assustador isso. É assustador. E eu falava, caramba, o mercado aqui é assim, ok, mas vamos ver onde vai acabar essa história, né? E aí você já começa a não valorizar o profissional. Você fala, pô, por que eu preciso desse cara? Esse cara veio, não sabe onde é o prédio direito, o elevador, a chave... Tomamos uma canseira para entrar, subir. Aqui é a sala, aqui é o quarto, aqui é o banheiro, aqui é a varanda. Aí eu falava, mas que negócio que você está me trazendo? Porque eu acho que essa é a pergunta que o comprador pode explorar para o corretor. Que negócio você está me trazendo? O que é isso? Isso é um imóvel? Eu sei. Mas qual que é o contexto? Quais são as vantagens? Qual que é a questão de precificação? Me dê subsídios do prédio, de quem está em cima, quem está embaixo. Me fala um pouco mais dessa experiência. Não chama... Até porque o imóvel o cara tá vendo. Você não precisa falar do imóvel. Exato. Então, e você percebe que o ponto de apoio de alguns intermediadores é o zelador que acompanha a visita. Porque quem traz a sensação de conforto, de falar um pouco mais do prédio, até para a gente poder saber se aquele prédio é bom ou não, é o próprio zelador. Porque é o cotidiano e o corretor não vai trazer essa informação. E aí é que entra um outro lado também. Quem vai me dar informação de que quando o andar de cima der a descarga eu não vou estar ouvindo na cabeceira da minha cama? Ninguém. Você vai descobrir quando você estiver morando lá. E aí a gente tem que buscar alternativas para esse tipo de problema. Eu tenho meu cunhado que ele me contou outro dia essa história e eu acabo falando com muita gente. E ele comprou um imóvel de altíssimo padrão. E ele falou, parece que eu sinto alguma coisa batendo no cano, descendo, quando tá passando aqui por trás da cabeceira da minha cama. E eu falei, só que essa informação não tem como a gente ter, somente depois que você compra. Então, acho que alguns mecanismos para isso teriam que trazer certa transparência, porque você obriga o próprio condomínio, o síndico, o zelador, a tomar providências de melhoria geral que valoriza o imóvel. Mas voltando um pouco ao assunto da apresentação do imóvel, hoje, em muitos atendimentos, infelizmente, o apoio de vendas do corretor é o zelador. Você se prepara meia hora antes, você chega antes. Aliás,
Aí é que entra uma metodologia que eu acho fantástica. Você tem que ser especialista de alguma coisa. Você não tem que mostrar qualquer coisa. Você tem que ser especialista. Você tem que defender a tese de que aquele imóvel é o imóvel. Até porque o proprietário, quando te recebeu, ele acha que você está vendendo dele. E não que você está vendendo qualquer coisa. E o poder de decisão por alguma coisa aleatória é o imóvel dele. Então acaba sendo um atendimento de loteria. E isso hoje no mercado é muito contaminado, mas existem empresas e corretores que ainda bem que estão entendendo e a gente espera que esse nosso bate-papo aqui reverbere e muito para todos eles que possam se capacitar. Então, a gente viu que imóvel não se vende em um dia ou uma semana e que isso tem que ser bem discutido e combinado entre o vendedor, a sua expectativa e o corretor, que ele tem que precificar da forma correta o imóvel dele e que ele tem que zelar pela aparência do imóvel, da manutenção, deixar tudo em ordem. E agora o marketing, a gente precisa anunciar. Eu vejo muito proprietário pegar lista telefônica, eu tô brincando, ele entra no Google lá, ele põe imobiliária bairro tal, e ele manda para 50 imobiliárias, manda um e-mail, manda um WhatsApp, esse é o meu imóvel com as fotos que ele tirou, aquelas fotos horríveis, a data vem assim, 2017, com a árvore de Natal, escura, com a roupa no varal, etc e Quando tal. ele era jovem. Quando ele era jovem, totalmente fora, e ele manda para a imobiliária como se a imobiliária fosse pegar aquilo e anunciar e fosse vender o imóvel dele. O pior é que tem imobiliária que faz isso. Que pega a foto, e essa mesma foto de anos atrás, horrorosa, e publica. Cara, eu acho que começa esse marketing. De um lado a gente está vendo algumas imobiliárias, principalmente digitais, ou algumas boutiques mais personalizadas, que mandam fotógrafos profissionais, que dão uma enfeitada nesse imóvel, cuidam da aparência, que fazem descrições bem feitas, mas a grande maioria, quase a totalidade, é negligente. Tanto o vendedor quanto a imobiliária são negligentes com a fotografia e com a descrição. Não vai aparecer um interessado sequer. Por isso que não tem visita. Não tem nem sequer um interessado. O imóvel anunciado da forma incorreta, fora do valor de mercado, ele está morto. Crie uma relação com uma imobiliária. Esse daí não precisa ser com várias, né? Não precisa ser com várias. Na verdade, as várias vão acontecer nessa metodologia. Cria um bom relacionamento com uma imobiliária, principalmente local. Faça com que ela visite seu imóvel e não responda a pergunta do corretor o quanto você quer. Faça um trabalho de precificação, faça isso com 1, 2, 3, 4, escolha uma para representar e cobre que ela divulgue o imóvel. Vocês fecham um excelente material e faça com que ela divulgue este imóvel para todas as outras. Isso é prestação de serviço. Eu tenho que te atender. Eu vou ter que comercializar o seu imóvel, mas eu tenho que te dar velocidade. Como é que eu faço para te dar velocidade? Eu te represento mediante 200 mil inscritos no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Esse é um trabalho que tem que fazer. E o proprietário tem que sentir segurança nisso. Ele vai entender que você está envidando os esforços e que essas imobiliárias também vão reanunciar para trazer o comprador ideal. E não permita, dentro desse marketing, que haja precificação distinta entre as imobiliárias. Pois é, porque isso confunde muito o comprador. Confunde e atrapalha e é uma faca de dois gumes. Porque aquele que precifica e anuncia num valor diferente do que está pactuado, não vai conseguir fechar essa conta e vai impedir que aquele comprador que poderia ir até você para fazer uma proposta de negociação vá por um outro canal que o valor não fecha. Então aquela imobiliária, se você não ficar atento nessa prestação de serviço, aquela imobiliária vai captar. Roubaram o meu cliente, não era? Roubaram o meu cliente. A gente vai falar disso. O cliente sumiu, roubaram o meu cliente. Agora o seu cliente está visitando outros imóveis, porque naquele prédio ele não compra mais. Tá. E essa construção em conjunto? Eu queria ainda bater um pouquinho na tecla do marketing. Ok, fui lá, tirei fotografia. Muitas vezes o proprietário entrega isso errado, obsoleto. De outro lado, eu vejo muita imobiliária, muito corretor que trabalha na imobiliária, cadastrar só o mínimo que o sistema exige, só aquele campo obrigatório.
coloca lá uma descrição de 2 palavras, ou seja, não explica, não sabe enfatizar as vantagens daquele edifício, daquela rua, daquele bairro, não sabe nenhum valor agregado. E também, às vezes, o próprio vendedor não fala, olha, esse prédio é legal, quando eu comprei por tais motivos. Ele ouviu algo encantou ele quando ele estava na posição de comprador. Então, eu acho que isso deveria ser construído em conjunto. E eu vejo muitos anúncios de imobiliária com erros de português. Cara, como que eu vou visitar um imóvel? Como que eu comprador aí, vou ligar para uma imobiliária se tem erro de português, se a foto tá de ponta cabeça? Aí a culpa é do mercado que não vende. A culpa é do mercado que não vende. A culpa é do mercado que não vende. Até com mais propriedade você tem do que eu, os portais de imóveis abrem espaço para complementos de informação para que aquilo haja um ranqueamento mais positivo daquele anúncio. E tem, em quase todos os portais, a gente tem um ranking, tem uma nota do anúncio, mas a imobiliária não olha, não se preocupa, não preenche aqueles campos, não vai atrás. É aquela história de você querer colocar 2.000 imóveis cadastrados pela sua imobiliária para você pegar qualquer tipo de cliente do que você trabalhar imóveis que realmente você conhece e saiba vender. Você não precisa de leads de imóveis que você não conhece. Então, acho que aí você trouxe talvez o ponto mais importante dessa conversa. Aqui a gente está falando que no Brasil demora mais de 1 ano para vender um imóvel. E a gente vê que nos Estados Unidos, em 60 dias se vende quase todo o imóvel. A liquidez é muito grande. Mas uma das grandes diferenças é que lá existe uma exclusividade, onde se faz uma gestão de vendas. A imobiliária ela tem poucos imóveis, às vezes 20, 30, 50 imóveis, são pouquinhos. Os corretores conhecem pessoalmente, eles levam os corretores, inclusive os corretores das outras imobiliárias, para visitar o seu imóvel. Esse imóvel, muitas vezes, ele possui mobiliário, ele está sempre limpo, você faz recepção open house para receber os clientes, ele está adequadamente precificado, e essa imobiliária que capta esse imóvel, ela distribui para várias outras imobiliárias e corretores fazendo parceria. E aqui a gente vê muitas imobiliárias querendo ter 5.000, 10.000, 50.000 imóveis na carteira e o vendedor mandando para 50 imobiliárias diferentes o seu imóvel. Eu queria fazer uma pergunta para os corretores que não trabalham com a modalidade de gestão. Como é que eles se sentem? Se eles se sentem confortáveis em tentar comercializar imóveis do qual ele nunca viu? É impossível, Do ou qual é sorte. ele nunca entrou. Como é que ele se sente? Porque ele vai atender uma pessoa, só que aí na divulgação pessoal dele, ele vai dizer, realizamos sonhos. Eu acho que é uma discrepância muito grande. O profissional, ele realiza sonhos, mas ele tem que trabalhar para realizar o sonho com excelência. Então, senão vira um pesadelo. Quantos imóveis, aí a pergunta para os corretores, quantos imóveis você anuncia que você não conhece? Será que não é o momento de você fazer um trabalho, de você... Eu tenho certeza absoluta que se você conhecer os imóveis que você anuncia, você, de alguma forma que eu posso passar horas aqui explicando, você vai vender. Porque você conheceu. Você tem que ter domínio sobre aquele produto, senão você não consegue vender. E o corretor, a imobiliária, na verdade todo mundo, tem que saber dizer não. Eu não vou trabalhar com seu imóvel. O não, ele é a melhor captação. Sim, porque ele vai voltar. Aquele vendedor, depois de alguns meses, vai voltar. E daí ele vai acreditar na história. Porque ele falou com um monte de gente inventou histórias, não deu resultado algum, o imóvel dele continua lá, pior do que estava antes, e só você falou a verdade. E aí você deu credibilidade, porque é isso que você precisa. E você, com essa credibilidade, você vai passar a representá-lo de alguma forma que, independente de quem venda, você também ganha. Essa é a grande sacada da gestão. A gestão ela vem com mais facilidade quando você se posiciona perante o proprietário. Muitas vezes atrelado ao não. É um combate de informação. Ele quer o máximo, você se intermediar. O cara que vai comprar quer o mínimo. Mas esse é o momento de você mostrar força. Você não é um corretor que aceita qualquer coisa. Você tem que mostrar a sua prestação de serviço. E o não é a melhor forma de você se posicionar. A gente pode lançar um desafio aqui. Você que não conhece todos os seus imóveis, vá conhecer. Fale não para vários proprietários. Descarte. Descarte. Com propriedade. Daqui 3 meses a gente volta a conversar e você vai me falar dos seus resultados.
para você que escolheu ser corretor de imóveis como uma profissão e não como bico. É isso aí. Acho que tem que separar. Porque a gente fala corretor. Às vezes não é corretor, é o bico, é o aventureiro, o cara que vende um imóvel na vida e faz outra coisa, tá vendendo lá no Mercado Livre canequinha. Então, cara, não dá. Você tem que decidir o que você vai fazer da sua vida. Eu queria falar uma coisa agora pro dono da imobiliária. Boa. Você falou pro corretor. A gente que vive com os donos da imobiliária e presta muitas consultorias, poucos deles param para fazer uma análise do seu estoque, do seu inventário de imóveis. E um número que me assusta muito, várias vezes eu olhei isso daí, uma imobiliária ela vai vender 0,5%, 0,3%, 0,2% do que ela tem no estoque. Ou seja, ela não vende 99% dos imóveis. E mais ainda, eu vou mais longe, muitos desses imóveis que ela está anunciando, está pagando o portal, eles não existem. Eles já foram comercializados por outro. Cara, será que é muita loucura isso ou eu que estou pensando diferente? Olha, eu acho que nesse caso a gente não poderia dizer que este cara tem uma imobiliária. Mas são quase todas assim, gente. O pior é isso. Eu acho que então a gente tem que começar a criar um mecanismo de fechar essas portas, porque você vender 0,5%, Ponto 5. 0,5% do seu estoque, você não tem uma imobiliária. Uma imobiliária é uma empresa que tem imóveis que estão à venda através de um processo de captação decente. Eu acho que isso é uma imobiliária. Ele passou por todas aquelas etapas que a gente falou. Por todas as... Exatamente. E o seu corpo de corretores segue uma metodologia interessante até para regulamentar e fomentar o nosso mercado imobiliário, porque imóvel não se vende uma vez na vida. Para quem tem, inclusive, como profissão, né? Profissão principal. Então, eu não acredito que uma imobiliária que venda 0,5 ou que não conheça o seu estoque, não haja uma curadoria em cima de seus imóveis, podemos chamar de imobiliária. Perfeito. Eu queria te fazer uma outra provocação. A gente sempre fala no mercado de nicho, principalmente de especialização. E eu acho que aí, de novo, todos esses, do vendedor ao corretor, à imobiliária, acabam errando na sua falta de especialização. Então, se eu tenho uma laje corporativa para vender, eu não vou cadastrar isso numa imobiliária que vende casas. Perfeito. Ok? Se eu tenho um imóvel no Tatuapé, eu não vou fazer um anúncio numa imobiliária que trabalha Morumbi. Os nichos. Ok? Se é um imóvel de alto padrão, eu não vou anunciar na que vende imóveis econômicos. Perfeito. Mas por que isso acontece? Parece óbvio, mas por que continua acontecendo? Eu acho que tem uma explicação, que é o seguinte. A imobiliária, ela busca, mesmo sem autorização, anunciar imóveis no qual ela não tem o mínimo conhecimento, gestão, eu acho que nunca pisou, como a gente está falando aqui, mas para que haja uma relevância de status no site dela. Eu acho que isso acontece. Isso é um dos exemplos. Segundo, proprietários, dependendo do desespero de venda, ele acha que quanto mais, melhor. Ele não segmenta. Agora, quando você tem um corretor que vai capilarizar essa informação vai chegar para todos os tipos de imobiliária, dependendo de como ele faz essa gestão com as outras empresas. Tá? O que eu vejo que é interessante de toda essa desordem controlada é você poder ter o profissional que ele identifica quais são os outros corretores que realmente querem desenvolver uma estratégia. E aí a gente começa a entender que existem corretores com visão empreendedoras em imobiliárias que não conseguiram entender a capacidade desse profissional. E que esse é aquele profissional que, através dessa desordem controlada, ele vai, em algum momento, sair daquela empresa. E ele vai entender como é que funciona esse mecanismo e ele vai buscar se especializar. E é interessante que, diante de todo esse organismo, você consegue extrair pessoas com grande potencial profissional. Porque ela acaba tendo a visão, ela acaba tendo, que é o que mais o mercado precisa, que é o corretor empreendedor. Sim, a gente a cada dia vê mais corretores empreendedores. E alguns produzindo mais do que uma pequena imobiliária de bairro. Perfeito, exato. É por isso que
Os corretores muitas vezes não ficam em determinadas imobiliárias. Ah, pô, eu quero ter imobiliária, corretor, pô, não quer saber, não valoriza, eu dou tudo para ele, não sei o que tal. É que você montar uma imobiliária não significa você ter uma casa, um banco de dados de 5 mil imóveis e vender 0,5% e pagar um pacote em 2, 3 portais. Não é só isso. Isso é comprável. Agora, desenvolver um trabalho, metodologia de captação, eu conheço grandes profissionais que não têm uma janela para a rua de imobiliária, mas tem carteiras de imóveis de mais de 100 milhões, onde independente de quem vende, ele ganha um percentual de vendas. E ele trabalha pelo celular. O trabalho dele é visitar as imobiliárias, sentar com o proprietário e o corretor naquela imobiliária e fechar contrato de gestão. Perfeito. Eu vejo isso como uma tendência que já está acontecendo, porque você não tem custos. Você ganha um percentual pequeno sobre as vendas da imobiliária que vai divulgar para outras imobiliárias. Então, tem profissionais que ganham comissionamento sem ver a cara do comprador. Cara, é o melhor cenário, é o mais gostoso. Mas ele é profissional, né? Luiz, eu queria te perguntar agora de outra coisa. O que você acha do proprietário pseudo-vendedor? Aquele cara que diz que quer vender o imóvel, que fala com as imobiliárias, que fala com os corretores, mas ele diz assim, ó, olha, não pode tirar fotografia, não pode colocar placa no meu imóvel, não pode colocar um anúncio no portal e nem no seu site. Eu já vi vários. Olha, é um pouco complicado trabalhar nesse sentido. Aliás, os meus colegas mais próximos é mais ou menos nessa linha. Olha, eu não quero que divulga, não quero muita gente, eu quero uma coisa artesanal e tal, eu não sei o quê. Aí eu falo, pô, peraí, não, ele quer, se ele puder, esse cara, ele quer abrir seu WhatsApp e ver quem é o cara que tem dinheiro aqui e te mandar o imóvel direto para fechar, e ainda vai querer falar, você tá ganhando muito. Existe esse público, mas você acaba tendo limitações. Você piorou 100 vezes a chance de vender esse imóvel. Aí assim, meu querido, eu vou ver como eu posso te ajudar, não consigo nem te responder agora, mas é um não. É um não. É um não. Então, é um claro não. Eu digo não para esses daí, mas tem muita gente que tenta vender esses imóveis. E daí o proprietário fica lá frustrado. Oh, não vendeu o meu imóvel. É óbvio que não vendeu, você não anunciou em lugar nenhum. E aí esse cara ainda ele vai te cobrar e ele não vai querer pagar a taxa de comissionamento. Geralmente quando um processo de venda, ele nasce com um vício, com um problema lá no começo, ele vai ter problema lá no final, no fechamento. O argumento dele vai ser o seguinte, cara, você não fez nada. Claro, você não me deixou fazer nada. Mas você não disse para ele isso. Eu vou mais longe. No processo de venda, né, na jornada, e aí olhando o lado do comprador, um momento importantíssimo e crucial é a visitação. E daí a gente está vendendo um imóvel que aquela família está morando no imóvel. É um desastre. É um desastre, né? Mas poderia não ser. Daí você vai, agenda a visita, você vai levar lá a visita e você chega, a família acabou de almoçar, aquela pia tá bagunçada, cheia de louça, ainda tem prato em cima da mesa, cheiro de comida, o gato, o cachorro fazendo aquela arruaça. O cachorro que pula em você. Pula em cima do cliente. O cliente pode ter medo de cachorro, gente, pode ter alguma fobia. O varal cheio de roupa suja, a máquina funcionando, o filho no quarto trancado ouvindo música alta. Cara, é o caos. É o cenário desesperador. A chance de ter uma proposta é zero. E deprecia automaticamente. Automaticamente? Pô. Automaticamente. Aquele imóvel que você viu vazio, ele já está com mais valorização do que aquele que tem gente. Sim, sem dúvida. Porque o aspecto que você já ainda já fala, não. E é engraçado que é a experiência de atendimento, né? Então, a dica é equaliza um horário para fugir disso. Porque realmente isso atrapalha e deprecia. Se você busca uma maior valorização, você também tem que contribuir para uma boa visitação desse potencial cliente. E faz parte do processo de venda. Não é simplesmente ligar para o corretor e falar, estou com um imóvel à venda. O proprietário também tem que entender que depende dele uma série de atribuições para valorizar, facilitar e criar o verdadeiro encantamento. E se a gente vai criar um encantamento, a gente nunca sabe quem é o interessado ou quem é o comprador que está indo lá. Uma coisa super importante que eu falo é na despersonalização.
pode ter o time de futebol afixado na parede, o porta-retrato da família, uma frase religiosa qualquer ou política, qualquer coisa que possa ser o oposto do que aquele visitante tá querendo. A gente tem que despersonalizar. Isso vale também na decoração, né? Eu não posso ter cores escandalosas ou qualquer coisa que possa impactar a maioria. Tem que ser o mais bonito e o mais neutro possível o imóvel. A dica, a cartilha é a neutralidade. Essa é a cartilha. A cartilha é a neutralidade, porque você tem as diferenças de time, as diferenças religiosas, em alguns momentos favorece, mas em alguns momentos também faz com que não aconteça. Então, realmente, a cartilha é a neutralidade, sem dúvida, e o corretor tem que se preocupar com isso. Eu vou te falar um último ponto ainda na visita. Olha, a visita é uma coisa que às vezes incomoda a gente que é corretor, porque você sente que você perde a venda, às vezes, no momento desse daí. E aquele vendedor que impõe regras? Você chega lá, olha... Tudo bem ele viver assim, a família ter essa posição. Olha, você chega com o cliente, olha, deixa o seu sapato aí fora, faz isso daqui. Ele quer conduzir o cliente, o visitante, no tour do jeito que ele entende do apartamento dele. E fica ainda no ouvido, falando um monte de história que não é relevante. Aliás, vendedores, vocês não devem conhecer os compradores. Eles não estão interessados em você, eles querem o seu imóvel, ok? O que você dá de dica para esse pessoal aí? Você falou tudo. O cliente ele quer o imóvel, ele não quer o proprietário do imóvel. E muitas vezes esse tipo de venda ela acaba sendo tão personalizada, individualista pelo ponto de vista do proprietário, que entra no ISP, o índice sentimental das coisas, que na cartilha, neutralidade nesse momento também. Você não pode levar muito para a pessoalidade, porque você já pode estar quebrando o encanto do imóvel. Que o imóvel é neutro. O imóvel é neutro. A fachada, né? Ela comunica através de uma arquitetura, a decoração, o cheiro de uma entrada do prédio. A dica é evita. Até porque se o cliente comprador, ele pega o corretor de um anúncio, mas a gente ainda... Vamos debater isso aqui, eu acho isso interessante. O corretor, você não sabe ainda a empatia do corretor com aquele cliente. Sim, às vezes é a primeira vez que eles estão se vendo. Isso. Se conheceram ali na portaria do prédio. Exatamente. E esse cara chegou correndo, o outro chegou estacionando o carro na garagem, enfim. Mais uma vez, fuja das relações por telefone. Claro. Pô, mas Luiz, como é que faz? Cacete, recebi o lead, liguei pro cara, não sei o que, tal. Há um mecanismo de quando você recebe esse contato do seu anúncio que você precisa amadurecer. Falar, pô, como é que eu conheço o cara se não for na visita do imóvel? Não é fácil. Não é fácil, é difícil. Não é fácil. Eu te falo que assim é um percentual muito pequeno de quem consegue alguma coisa nesse sentido. Mas quando você consegue, você já está anos-luz na frente e muito provável que se conseguiu desenvolver uma relação pessoal antes da visita do imóvel, aquilo que você mostra já tem um fit, um match gigantesco. Gigantesco. Que é você entender o perfil do cliente e o cliente saber que você é um profissional de ponta. E sabe por que eu acho que muitas vezes os corretores têm dificuldade disso? Porque eles já acreditam que o cliente não vai gostar dele. Pois é o loser, o perdedor, assim, antecipado. Exatamente. O cara desiste, meu. Não, brincadeira, muda. Tá na hora de você desafiar seus medos. Você tem que aprender, tem que dar o passo seguinte, porque assim você não vai conseguir nunca vender. Corretor, antes de vender o imóvel, você tem que se vender. Sim, é o marketing pessoal. É o marketing Primeiro pessoal, lugar. Exato. Não é o desespero de marcar lá, tentar qualquer coisa, a qualquer custo, deixar o proprietário passar na frente, o proprietário vender o imóvel, o zelador vender o imóvel. É o ao contrário, ao contrário. E o corretor tem que ter o posicionamento. A gente falou de falar ou não, mas também na visita, falar proprietário, você não pode acompanhar. Porque às vezes você vai se machucar. Você imagina você tá com um casal ali bonitinho fazendo a visita no imóvel, daí o casal fala, olha, não gostei dessa parede, é feia, cafona, vamos derrubar. E a parede que o cara construiu, ele fez, a esposa dele pintou, desenhou, fez um artesanato. Cara, criou um ponto de estresse, de conflito naquele momento. O próprio cliente não se sente confortável em dialogar e pontuar os pontos positivos e negativos. Sim, e nem para você que é corretor.
Porque ele fala, bom, só vim olhar, o cara tá me dando uma aula, beleza, ouviu. Aí é que entra experiência de mercado. Quanto mais à vontade você deixar o cliente dentro do imóvel, você está aproximando ele do contrato. Perfeito. Ele tem que se sentir confortável. É isso. Sem interferência de proprietário, o corretor sabendo colocar no momento certo, mas o imóvel tem que abraçar o cliente. Quem abraça o cliente não é o proprietário falando, não é o corretor falando ou deixando o zelador falar. Né? Então, assim, é o imóvel que tem que abraçar e quanto mais confortável ele está dentro do imóvel, mais ele se aproxima de um contrato. Ele já entrou pelo anúncio. Chegando aqui na última pergunta, porque nosso tempo tá acabando, você falou do zelador. A gente fez um episódio, a gente coloca por aqui esse episódio aí, do Data Portaria. Por que ainda os proprietários eles confiam tanto no porteiro, no zelador, eles aceitam uma informação de quanto leva para vender, por quanto que vendeu o último apartamento, e a gente sabe que isso é totalmente falso, é um chute e contamina o mercado. É inegável que na portaria passem muitas coisas. É inegável. Mas a experiência, o traquejo. Vou dar exemplo. Portaria. Como é que tá a venda dos imóveis? Mais ou menos assim, assim, assado, 500 mil, 600 mil. Se aparecer alguém para 750, você me avisa. Fodeu. Fodeu. Porque essa portaria vai passar as informações para os corretores. Aí vai chegar o corretor, tocar o interfone. Meu querido, tem alguma coisa a vender? Ô, fulano de tal, de imobiliário tal, tem sim. Tem esse aqui do senhor 550, esse aqui 600, que está reformado. Mas tem um aqui que se pagar o preço que ele quer, ele vende 750. Automaticamente, o 550 virou o último, o mais barato, a oportunidade que não é, porque você tá... O 550, 600, ele já é, muitas vezes, o preço valorizado. Quando você supervaloriza um outro imóvel, você vai criar um cenário de mentira. Você vai estar maquiando o que está caro como se fosse barato. Isso não é realidade. E isso é estratégia de muitas portarias, de soltar esse tipo de informação. E isso que é o perigo. E o corretor imobiliário cai nisso. E é especulativo total. Então, busque relacionamento com as imobiliárias, visite, convide para o seu apartamento, ouça o que o corretor tem para falar, não responda a pergunta do quanto quer, se baseie em algumas ferramentas, mas não tenha como norte específico. Faz pesquisa e ouve. E tudo vende numa questão de prazo. Maior o prazo, maior o valor do imóvel. Menor o prazo, menor o valor do imóvel. Isso é incontestável. Bem, maravilha, adorei o episódio de hoje. Pessoal, a gente está terminando aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui, se inscreve no canal, tanto no YouTube quanto no Insta. Um abraço para todo mundo. Abração, todo mundo. Até a próxima.